muito bem-vindos a mais um programa Francamente, diretamente dos estúdios da Move 8 Produções, sendo Franco na área com vocês para mais um papo necessário, urgente sobre arte, cultura, processos criativos. Hoje estou com ele, que é compositor, violoncelista. Eu já me enrolei aqui. Ele também atua no teatro, na televisão. É um multifacetado artista italiano radicado no Brasil. E você sabe que quando a pessoa ganha um CPF, a pessoa já é nossa, né? A gente já expatria a pessoa, já é um brasileiro. Federico Pupi comigo hoje nos estúdios. Prazer, bem-vindo! Prazer todo meu. Obrigado pelo convite nesse estúdio maravilhoso. Estava nas montanhas de férias? Estava nas montanhas de férias, exatamente. Eu estava na Itália, agora fui passar o Natal, o Réveillon com a minha família, nas montanhas da Itália. Fui esquiar, enfim, voltei depois para o Rio de Janeiro, esse choque térmico de mudança. Tá tranquilo, a saúde agradece, vai do inverno europeu ao verão carioca, que são os opostos maiores que você pode encontrar na Terra, eu acho. E você cresceu num vilarejo, no alto da montanha. Exatamente. Você está despovoando, então, a Itália. Eu sempre fico brincando que o meu vilarejo na Itália, que é numa região chamada Vale d'Aosta, tem 1.200 habitantes. Só que agora já são 1.197, porque eu estou no Brasil, minha outra irmã está na Escócia, eu na outra irmã estou em Milão. Então, perdemos 3 habitantes. A sua família não está contribuindo para a densidade populacional da Itália? Não está, exato. Está diminuindo. Está diminuindo. Vamos começar na sua trajetória na música. Quando começa? É de criancinha? É de criancinha mesmo. Eu comecei a tocar com 4 anos de idade. E já no cello? Já no violoncelo, exato. E foi uma coincidência, porque eu morava, assim, a casa dos meus pais, moravam meus pais e minhas avós no apartamento embaixo, minha avó, e ela me inscreveu num curso de violoncelo que acontecia na biblioteca na frente de casa, do outro lado da rua. E aí ela nem sabia direito o que era violoncelo, mas minha avó me inscreveu nesse curso. Aí eu fui lá e fiquei encantado com o instrumento. 4 anos. Aí tinha um violoncelo pequenininho, que já era grande, mas é pequenininho. E aí eu nunca mais parei. E por coincidência, esse curso na biblioteca era o começo do curso do método Suzuki, que é uma metodologia... Que é uma alfabetização, exato, né, infantil. Exato, uma alfabetização musical. Ele se baseia na metodologia japonesa, inventada, criada pelo senhor Suzuki. Suzuki não é só moto, gente. Não é só moto, é moto também, é caro, mas também música. É um sobrenome comum, né, no Japão. E aí você aprende a tocar, a ler e escrever partituras à mesma época que você aprende a escrever palavras, né? Então você vai associando esses 2 processos. E aí esse método me acompanhou até os meus 14 anos. Aí depois disso eu entrei no conservatório e tive meus momentos de briga com o conservatório. Era um caminho para você, assim, quando você começou, óbvio, né? Você tem uma infância permeada de música, ainda que não seja em casa, seja numa escola. Tinha uma vontadezinha sua de ser músico? Falar, não, eu quero ser contador, quero ser não, arquiteto. eu queria ser 2 coisas na vida. A primeira que eu queria ser era vulcanólogo, porque eu tinha um livro sobre vulcões quando era criança, daqueles livros que tem as páginas transparentes e você vai vendo o interior das coisas, sabe? E aí tinha um livro sobre vulcão, eu fiquei apaixonadíssimo por isso. E aí quando eu comecei com a música, na verdade, desde muito cedo eu tinha isso muito claro na minha cabeça, que eu queria ser músico, compositor, eu queria trabalhar com música de alguma forma, com arte. Mas ninguém na minha família é músico, ninguém é artista. Isso é uma coisa que veio na minha cabeça por si só, assim. E aí eu nunca mais parei. Eu só continuei. Mas na adolescência rola uma fase rebelde. Com certeza! Porque assim, você falou de conservatório, né? Exato. A gente vai ali na música clássica, todo o ensino musical, ele vem numa base mais teórica. Sim, exatamente. Né? Dificilmente começa no popular, né? Não, exato. Eu comecei com a música clássica, e aí, aos meus 14, 15 anos, eu comecei meu lado rebelde, meu lado punk rock, assim. Aí comecei a descobrir o punk rock italiano dos centros sociais, essas coisas, bem underground, assim. Aí eu comecei a tocar coisas punk com o violoncelo. Peguei um captador de um baixo, de um Precision, um Fender, colei na ponte do violoncelo e comecei a amplificar o violoncelo, experimentar com pedais. Teu professor sabia disso? O professor do conservatório odiava isso. Na verdade, o conservatório inteiro odiava isso. Porque eles são, como a palavra diz,
conservadores. Acho que a instituição mais conservadora que eu encontrei no mundo é o Conservatório Italiano. Não é à toa. Na verdade, já estava no título o spoiler, né? Eu que não me toquei com essa história. Não percebi esse spoiler. Não percebi esse spoiler, exato. Exato. Mas aí eu comecei a tocar outro tipo de música e comecei a fazer minhas bandas e tal. Então, assim, a música clássica, ela me deu uma base, mas eu nunca me senti representado de fato pela música clássica, sabe? Sempre senti ela distante da minha vida, das coisas. Eu sempre gostei mais de música a partir dos 14 anos para frente, de música contemporânea, da música que eu ouvia, que meus amigos ouviam, né? Porque tem um contexto também de ser um jovem, de Exato. estar descobrindo, experimentando Exatamente. o mundo, as primeiras sensações pela primeira vez. Exato. Você começa a sair, começa a ir em shows, começa a ir em balada. Outras coisas você quer que esse mundo que você vive entre na música, né? Seja uma expressão de você, né? Exato. Eu acho a música clássica muito bonita. Eu gosto até mais agora do que antes de ouvir música clássica para me acalmar, para ficar num estado contemplativo. Mas ela não me representa, ela representa pessoas de 300, 400 anos atrás. É que às vezes nada como 3 acordes mal tocados, nada Exato. como uma música suja, né? Exatamente. Um Ramones ali para você Exato. dar conta da Exato. vida, né? De expressar. Que acho que isso foi o lado que me fez apaixonar pelo punk rock naquela época. Era justamente a rebeldia e a vontade de se expressar sem ter que dar conta de limites ou de formas pré-estabelecidas, Mas né? é porque é um oposto, assim, né? Total. Da música clássica, do erudito, do conservatório, e o punk rock que faça você... Mas seu baixo tem 2 cordas, você vai conseguir tocar uma música. Exatamente. Você não sabe cantar, mas você vai. Mas você Acho vai que conseguir. O punk veio nesse lugar, né? Total. De falar, não, a gente vai fazer música. seja Tinha um ela lance como de for. moda também, de Total. roupas largas, dessas coisas mais hardcore californiana, dessa onda, assim, que me tocou muito. Mas aí depois teve um outro encontro que Porque aconteceu você montou depois. Banda. Você montou banda, tinha banda, circulou com a banda. Sim, Você exato. chegou a gravar demos? Sim, gravamos demos festival. e coisas. Inclusive, esses dias eu queria recuperar isso na Itália. Um dia eu vou achar as gravações de ensaios, de coisas assim. Mas aí depois teve um segundo encontro que também me mudou muito musicalmente, que foi a primeira vez que eu ouvi jazz, por exemplo. Em especial o Que modo... é punk também. Que é punk também. E talvez um dos artistas do jazz mais punk, que é o John Coltrane. E aí o Coltrane pegou a minha cabeça, fez assim, fez pá! Explodiu tudo, todas as minhas certezas, todas as minhas ideias. E aí eu comecei a entrar nessa onda de jazz, de música improvisada, de pesquisa sonora de outros lugares. Isso depois me trouxe para world music e outros caminhos. Mas vamos dizer que o punk rock destruiu a minha ideia de música clássica e o Coltrane destruiu a minha ideia de música inteira. Assim, fez pam! Outra história. Um cara do jazz que foi muito punk foi o Jaco Pastores, né? Total, Ele adorava. foi muito Adorava, punk, né? No jeito de viver, no jeito de tocar, de pegar aquele instrumento. No jeito de viver foi até punk demais, que se Demais, ferrou, demais. só se ferrava, né, essa pessoa. Mas isso, ele pegou o baixo Tirou e transformou o baixo do lugar onde estava para colocá-lo num lugar de destaque no palco, né? E fazer coisas que ninguém sabia que dava para fazer. E isso foi sempre meu norte com o violoncelo, assim. Eu quero sempre quis pegar o violoncelo a partir desse momento para frente e poder fazer com ele qualquer coisa que me desse na cabeça, não necessariamente o que ele era pensado para fazer, né? Porque o violoncelo ainda, ele tem uma característica que ele é muito de um palco de concerto, Total. de teatro, né? Sim. Obviamente, hoje você tem outras bandas que colocam o Gogô Bordello, Exato. você tem outras referências, né? Mas durante muito tempo, o instrumento tinha um lugar para existir. Absolutamente. E isso, eu sou completamente contrário a essa coisa, né? Porque o conservatório, de alguma forma, cristalizou todos os instrumentos clássicos, Aonde tem que tá eruditos, cada coisa. onde tem que estar, como tem que ser tocada. E aí é uma arrogância muito grande, porque os instrumentos que hoje a gente considera eruditos, eles foram mudando por muitos séculos até chegar na forma atual. É um belo dia alguém decidiu que não pode mudar mais, porque resolveu chegar na forma perfeita. É a fórmula perfeita. Que não existe, isso não é mentira. Isso é uma forma de... É uma construção. Construção é uma forma de bloquear de alguma forma, de institucionalizar um lado artístico, no caso que é da música erudita. Porque a música popular, ela acontecia, mas ela tinha um lugar menor na sociedade, né? Isso também é muito mal contado, eu acho, né? Porque se você pensa, a gente conhece os grandes compositores do passado porque não foram perdidas as obras escritas deles. Mas até
Muitas foram perdidas e resgatadas depois e tal. Mas assim, com certeza a quantidade de música era muito maior no popular, né? Sim, porque com qualquer certeza. taberna tinha uma bandinha tocando, tinha música. Então assim, onde está essa música? Só não está porque não era escrita e não tinha forma de gravar. Mas ela existia. Acho que ela existia em grande Existia. quantidade. Nas cavernas Em ela grande existia, quantidade, os exato. sons ali Exato. que combinaram. Eu acho que a galera existia. tinha vontade de dançar, então alguém tava fazendo música pra galera dançar, né? O que veio primeiro? Será a vontade de dançar ou a vontade de tocar? Acho que vieram juntos. Junto, né? Alguém começou a dançar e fazer barulho com o pé, fazer música sozinho, né? Vamos lá, Fred Astaire, com É, seu exato, sapateado. exatamente. Aí você, da rebeldia na juventude, decide que a música é teu caminho. Sim. Volta pro conservatório, você teve uma reconciliação. É, eu tive, não tive nem muito na reconciliação. Eu fui... Fez odiando mesmo. Foi o seguinte, eu tava no conservatório, mas estava no conservatório mais por, sei lá, porque já estava, do que por vontade, de fato. Aí eu comecei a experimentar várias outras fórmulas, comecei a estudar um pouco de jazz, e aí, a um certo ponto, eu passei por uma bolsa de estudo na Berkeley, em Boston, mas acabei não indo por problemas de documentos e fui em Barcelona, numa escola associada à Berkeley. Foi quando você foi preso. Exatamente. Só Ela leu o release bonitinho. Exato. Eu tive... Isso não tá no release. Não tá no release. Nos meus momentos rebeldes da juventude, a gente gostava de substâncias ilícitas. Um belo dia nos encontraram, eu, a minha banda toda, num carro, enfim. Mas era um carro alugado. Era um carro alugado. Deles, Não era meu, não tem nada comigo. Meu. Se não tá no meu corpo, não era meu. Pior que nesse caso, realmente não era meu. Isso foi a maior... sabe quando você tá no lugar errado, no momento errado? Então, Sim. exatamente Tem coisas isso. que só música pode te proporcionar. Exato. Como também te proporciona estar no lugar certo na hora certa. Na hora certa, exatamente, É isso, exatamente. Era teu ali. Aí eu não foi fui- pra Berkeley. não fui E pra Berkeley. Berkeley é uma grande... Uma grande escola, né, escola de música dos Estados Unidos e tal. Eu fui em Barcelona. Mas eu acho que foi mais interessante para mim ir para Barcelona, porque... Porque você não foi colonizado pelo imperialismo Exato. americano. E sobretudo, em Barcelona, eu acabei conhecendo um monte de pessoas sul-americanas. Porque, pela questão da língua, do idioma, tinha a galera do Chile, do Peru, do Venezuela. O meu professor, que não era de violoncelo, ele toca violino, mas me dava aula de qualquer forma de improviso e tal, era venezuelano. É venezuelano, Ernesto Briceño, que é uma das pessoas que se formaram com aquele... em Venezuela tem uma rede de ensino a Bolívia, de não é? música. É o Do sistema, se chama. sistema Exato. Que é um sistema de ensino de música pública que é um dos melhores do Maravilhoso. mundo, que criou... Já tive uma Bom, maestrina o Dudamel, aqui. por exemplo, vem dali, né? Assim. Sim. E, isso foi muito bom, porque isso me abriu também a linguagem de música que vinha da América do Sul, de música mais... o que seria chamado de world music hoje em dia, né? E foi muito bom ter ido em Barcelona. Aí eu voltei para a Itália, e aí eu não queria mais ir no conservatório, mas faltavam pouquíssimas provas para eu terminar. Aí lembro, meu pai falou, olha só, termina essa parada. Eu falei, não quero terminar. Eu falei, não, você vai terminar. Acho que foi a única vez que meu pai me ameaçou, tipo, de falei, cara, se você não termina isso, eu juro que vou te deixar na rua. Eu falei, não, tá bom, gosto de um telhado em cima da cabeça. Gosto de morar bem, tá tudo exato, bem, exato. eu termino. Mas aí eu fui terminar, e foi muito mais inteligente terminar, obviamente, para ter um título de estudo, enfim, esse tipo de coisa. Mas eu nunca mais fiz a paz com o conservatório, porque eu acho que realmente o conservatório tem uma postura muito... Conservatório italiano, né, tô falando. Uma postura muito arrogante em cima da mão, tipo, as coisas tem que ser tocadas dessa forma necessariamente, e tudo o resto é errado, ou é menor, ou é... Não é cultura Não é de verdade. exato. Eu acho isso uma bobagem assim muito grande. Então, o conservatório prepara muito bem na técnica do instrumento, mas mora ali, né? Ele te ensina a mexer os dedos. O resto vai procurar. Tem essa coisa, quando você... Obviamente que ter técnica te permite criar melhor, porque você conhece mais caminhos, né? Claro. Mas se você não souber lidar com isso na tua vida, pode ser um limitador também, Absolutamente. né? Meu dedo não pode estar um pouquinho mais para cá, o arco não tá, porque tá errado, né? Exato. E só podem ser feitas as coisas que alguém um dia disse que tinham que ser feitas.
isso é um pouco chato, eu acho, muito limitante, né? Bastante. E aí aí você conhece muita gente da América Latina, América do Sul. Sim, mas na verdade... música, assim? Sim, conheci algumas músicas, conheci questões rítmicas, na verdade, né? Principalmente de música cubana, no caso, música caribenha, que o Ernesto é do Venezuela, né? Então trouxe muita coisa dos ritmos caribenhos, dos ritmos cubanos e toda essa parada. Mas aí meu encontro, na verdade, com o Brasil veio porque eu fui casado com uma mulher brasileira na Itália, que eu conheci numa residência artística lá. Então, essa foi minha ponte. Ela era musicista? Não, ela era artista plástica na época. E fotógrafa e artista plástica. Depois foi estudando sociologia da arte, etc. Mas nesse campo. Esse foi minha ponte para o Brasil. A um certo ponto, depois de um certo número de anos juntos, a gente veio para o Brasil. Quando chegamos no Brasil, sei lá, uns 6 meses a gente se separou. Mas eu falei, cara, eu vou ficar mais um pouquinho nesse país que eu tô achando divertido. Eu gostei desse calor aqui, você foi direto passaram-se 13 anos. Sim, fui direto para o Rio de Janeiro. Depois passei um tempo no sul de Minas também, numa cidade chamada Santa Rita do Sapucaí. Conheço. Porque ela tinha arrumado um trabalho lá, eu fui para lá um tempinho. Mas poucos meses, e depois sempre no Rio de Janeiro, mais ou menos. E como foi essa chegada no Rio de Janeiro enquanto músico? Porque o Rio de Janeiro e São Paulo sempre foi um eixo muito forte no Brasil, de música, né? Óbvio, gente, aqui o Brasil inteiro, mas como as gravadoras ficavam, né, nesse eixo, então a quantidade de músico ali é maior, é claro, né? é claro. Ali anos 70, 80, 90, até o mercado musical mudar. Como se deu esse encontro? Você veio com tem um plano para o Brasil? Não, eu viver de amor e da minha arte? Não, eu fui meio na aventura mesmo pro Brasil. Eu vim na aventura, vim no amor, vim sem um plano específico, vim sem data para voltar, mas também sem ideia de quanto ficar. Eu trouxe o violoncelo, não, claro, isso eu trouxe. Se arrependeu de não ser uma gaita? Algumas vezes vou te contar, sim, que nas costas pesa. Várias vezes pensei isso, falei, nossa senhora, podia bem tocar gaita ou qualquer coisa menor de tamanho. Mas aí foi... Não, a vinda para o Brasil foi importante, obviamente, por várias questões, mas sobre questões musical, eu na Itália tocava bastante em orquestra também, em outras coisas, né? Eu, quando vim no Brasil, falei, não, chega, agora eu quero tocar o que eu gosto de tocar mesmo. Então, não vou querer tocar em orquestra, não vou querer dar aula, vou querer realmente experimentar as outras coisas sobre mim, exatamente. E aí foi isso que fiz. Mas aí foi um percurso longo, assim, e eu parti do simples princípio que toque em qualquer lugar em qual você possa dar uma boa impressão, sabe? Então, que seja o canto da rua, um bar, um quiosque. E foi exatamente isso. Comecei a tocar na rua, depois da rua comecei a tocar num barzinho, do barzinho para um quiosque, de um quiosque para um lugar maior, e assim vai, conhecendo gente e sendo chamado para vários lugares. Até um dia que num sarau, num bar chamado Comuna, em Botafogo, no Rio, eu conheci a Maria Gadu. E eu sabia quem ela era, porque tive uma música dela, Chimbalaia, que ficou muito famosa. Muito famosa. Você abria a torneira para escovar o dente e tocava Chimbalaia. Exato. E na Itália também ficou muito famosa essa música. E aí eu estava num sarauzinho, encontrei ela, a gente tocou uma música junto, que era uma música que ela nunca tinha tocado ao vivo, que ela estava compondo para uma trilha de um filme. E aí tocamos essa música junto e tal, trocamos uma ideia com ela, com os amigos dela e tal. E aí, rolou uma química musical. Rolou uma química musical e uns dias depois ela me fez um convite para participar de uma série de show que ela ia fazer, que era um projeto muito legal, mas com um nome péssimo do CCBB, que se chamava BB Covers. O nome é horrível, mas a ideia é boa. Eles convidavam artistas para interpretar o repertório de outros artistas que tivessem marcado a formação musical deles. E a Maria tinha escolhido fazer música do Cazuza. Então a gente montou um show inteiro de música do Cazuza. Como foi a sua imersão na cultura brasileira? Porque existe a cultura brasileira, a musical, a cultura mesmo, em termos de arte, e tem uma cultura... E tem a cultura da vida, né? Tem a cultura da vida, porque o Rio de Janeiro não é fácil. Exato. Eu morava na zona norte do Rio de Janeiro, naquela época, num bairro chamado Todos os Santos. E é isso, ninguém falava inglês, ninguém falava francês, ninguém falava espanhol, ninguém falava italiano, e eu não falava português quando cheguei. Então, pagou tudo mais caro, né? Paguei tudo mais caro, exato. No Rio de Janeiro, falo porta, horta, já sabe que eu sou de São Paulo, já é mais caro. Eu mandava o primo da minha ex-mulher, falou, vai lá comprar coisa no mercado. Vai lá comprar isso. Exatamente. Mandava o garotinho com 10 anos, falou, vai lá no bar, compra isso. Traz de volta, que sai mais barato. Mas aí fui aprendendo português, assim...
rápido, porque quando você está num lugar que Sobrevivência. sobrevivência, o cérebro entra em outra modalidade, que não é estudo, é modalidade de sobrevivência, atenção. E aí fui aprendendo, mas a cultura brasileira, de alguma forma, é muito parecida com a cultura italiana, sobre alguns aspectos, assim, né? Porque a cultura italiana, que é uma cultura mediterrânea, vamos dizer, ela não é tão rígida como a cultura, sei lá, francesa ou alemã, por exemplo. Então, os italianos são os brasileiros da Europa, de alguma forma, em termos de atitude, de Nós tivemos calor humano. uma boa troca, né? Uma boa colonização italiana aqui também, no final do século passado. Sim, né? exato. Vieram muitos italianos para cá, né? Bom, o interior de São Paulo é cheio de italiano. Jundiaí é uma terra que, assim, todo mundo... Eu não tenho, no caso, mas assim, 90% da população tem um sobrenome italiano. Sim, tem muitos sobrenomes de italianos, exatamente. Então, assim, acho que tem muitas correspondências entre a cultura italiana e a cultura brasileira. Se bem que, assim, a cultura italiana muda muito de lugar em lugar e a cultura brasileira também. Estou generalizando muito, né? Não mas é uma coisa homogênea, não tem né? nada de homogêneo, nada, absolutamente nada. Mas tem alguns pontos em comum, que é um certo calor humano, uma vontade de conversar, de se expressar, uma vontade de convívio, né? Que é muito forte na cultura italiana e na cultura brasileira. Vírgula, né? E vafanculo é vírgula, exato. Como no Rio de Janeiro, sempre tem um palavrão que não é um palavrão, não Nossa, tá se ofendendo, é uma vírgula. A avó da minha ex-mulher um dia me falou: Federico, você tá falando muito palavrão. Foda-se, jura? Aí eu falei: caralho, jura? Ela falou: olha aí. Eu falei: olha aí o quê? Eu falei: você acabou de falar um palavrão. Eu não sabia. Porque eu fui aprendendo português na rua. E aí, pra mim, sei lá, porra, caralho, não era nada. Não, é vírgula. É vírgula, exatamente. Ponto, E ela me explicou muito gentilmente. Falou: Federico, isso não é vírgula. Isso é palavrão mesmo. E aí você tem esse encontro com a Maria Gadu. Sim. Faz esse show. Faço esses shows Cazuza. do Cazuza, depois ela me convida também para tocar na turnê dela, aí eu comecei a tocar com ela. E aí conheci músicos maravilhosos, além dela, tinha o Cezinha na bateria, o Gastão Villeroy no baixo, o Fernando Caneca na guitarra, enfim, só músicos incríveis, muito experientes e me ensinaram muita coisa. E aí a gente fez turnês pelo mundo todo. E aí, em 2015, ela me convidou para produzir um álbum junto com ela, que é o Guelan. E aí você já ganha uma nova skin, que é de produtor. É, de produtor, exatamente. Eu só tinha produzido meus álbuns. Falei: bom, beleza, vamos produzir o álbum de outro artista, né? E a gente produziu junto esse álbum, que foi indicado ao Grammy como o melhor álbum de MPB, que foi na quebra muito grande na sonoridade dela, né? A gente introduziu uma linguagem mais indie rock. Na verdade, a gente achava de ter feito um disco indie rock. E depois foi indicado como o melhor disco de MPB. Falei: gente, ou a gente errou alguma coisa, ou a galera não entendeu. Mas, depois enfim. que gravou também não é mais seu. Não, exatamente, beleza. Já foi, tá lá, deixa a galera colocar na prateleira que quiser. Mas no momento a gente estranhou, mas pensando depois, falei: não, isso na verdade é bom, porque esse conceito de música popular brasileira saiu também do conceito do que era a música popular brasileira e o que é hoje, né? Então... Foi lindo. Foi tudo uma pesquisa de guitarras, efeitos, coisas mais minimalistas. Enfim, foi uma viagem realmente muito próxima do indie rock, assim, né? E quebrando ali o que ela fazia até então. Totalmente. Né? Porque ela tava com gravadora nessa Sim, época. não, ela tá ainda na Som Livre. O disco saiu pela Som Livre. Mas é porque às vezes a gravadora também quer que ela repita o Chimbalaie em todos os discos, né? Vocês tiveram liberdade nesse processo criativo? Não, tivemos, como produtora, tivemos liberdade total nesse processo criativo. Até porque a Maria se impôs muito em cima disso. Ela é braba. Ela é braba, ela se impôs falando: não, eu quero fazer o que eu quero fazer, o que eu sou agora. Inclusive, ela queria buscar o que ela era naquele momento. Então, não tivemos nenhum tipo de intromissão. Né? Óbvio que a gravadora queria isso de alguma forma. Mas é impossível. Quanto mais você tenta replicar um sucesso, quanto menos você vai conseguir. Porque aquilo já existiu. E assim, existiu num determinado momento, num contexto histórico, social e tudo, né? Então, assim, não tem como replicar isso. E a gente foi para outro caminho. Que também foi um caminho lindo. A gente foi tocar no Montreux Jazz Festival, apresentando esse disco. Aquele dia tava... Você mandou foto pro pessoal do conservatório? Mandei. Não, e aí foi fantástico, que a gente tava tocando... um evento canônico na vida do músico. Total, um evento incrível, assim. A gente tava no Auditorium Stravinsky, que é esse auditório lindo, incrível. Assim, um equipamento de som que é projetado pra sala. Assim, é uma coisa absurdamente boa. E a gente tava tocando e a um certo ponto tinha um senhor sentado numa cadeira de roda no bordo do palco.
Aí eu falei, cara, eu conheço esse senhor. E continuou tocando. Conheço esse senhor. Era o Quincy Jones que estava do nosso lado ouvindo. Mentira. Exato. Ó. Não, a gente estava com o Quincy Jones na coxia assistindo o nosso show. Era só o maior produtor Exato. do mundo. Aí saímos do palco, falamos com ele e tal, e eu lembro, ele estava sentado numa cadeira de roda. Eu falei, nossa, Quincy Jones tá velhinho, né, mesmo assim, não consegue andar. Corta o filme, 3 horas da manhã, no bar do Grand Hotel lá. Passa o Quincy em pé, andando, caminhando. Eu falei, cara, como é que esse cara estava sentado na cadeira de roda e ele tá andando? E na verdade ele estava só poupando energia para o que interessava a ele, que era o after. Exatamente, o after. Ele estava lá com o drink dele. Um drink, mulher. Pois é, exato. Eu falei, caraca, bicho, olha o cara. Ele estava de cadeira de roda, não porque não consegue andar, mas porque tá velhinho e tá poupando energia. Pro que interessa. Porque né? interessa, que era o after mesmo. Aí quanto tempo você fica com a Maria Gadu? Você produz esse disco? Produz esse disco que saiu em Grammy? 2015 e a gente fez uma turnê até o final de 2017. Em 2017 eu parei de tocar com ela porque eu queria me dedicar a outros projetos. E gravei um disco, o meu segundo disco no Brasil, que chama Marinheiro de Terra Firme. E aí comecei também um outro projeto com o Marco Lobo, que é um percussionista. Calma, Vamos. seu projeto. Vamos lá, a meu sua projeto. descoberta. Quem é você enquanto músico? O que você quis colocar num disco? O que você tinha que merecia ser registrado? Então, eu gravei 3 discos meus aqui no Brasil. O primeiro chama O Canto da Madeira, depois o Marinheiro de Terra Firme, que eu fiz em 2017, que saiu em 2018, na verdade. E fiz Crisálida, que saiu durante a pandemia. Exatamente. Esse disco, Marinheiro de Terra Firme, eu estava muito numa pesquisa de juntar o acústico com o eletrônico. Então tem muita coisa eletrônica junto. É um disco que eu apresentava sem banda. Então era eu sozinho com violoncelo elétrico e computador. E aí tinha essa mistura de sons eletrônicos, de batidas eletrônicas, sintetizadores, com sons mais acústicos. Teve também uma participação incrível nesse disco, que foi o Milton Nascimento. Foi realmente Como que impressionante. chega Milton Nascimento, assim, de... Oh, meu, vem fazer meu disco aqui rapidão. Então, foi assim, eu conheci o Milton num camarim de um show com a Maria, não lembro se foi em São Paulo, no Rio, mas enfim, o Milton veio assistir, a gente conversou no camarim, depois foi em algumas... Ele é amigo do Quincy Jones aqui, ó. Exato, exato. E também o Gastão Villeroy, que tocava com a gente na Gadu, também tocava com Milton, né? Há muitos anos. E o Marquinho Lobo também tocou com Milton por 12 anos. Então existia uma ligação, uma conexão. Uma conexão, né? Mas aí eu estava gravando uma música que chama Capitão do Mar, nesse disco. E aí a música estava pronta. É uma música minha com Mario Wamser, que é um cantautor mineiro, e o Matteo Leone, que é um guitarrista italiano, que é uma música que, na verdade, eu tinha começado a fazer 20 anos antes, sabe? Aquelas coisas que ficam rodando. Nunca fica pronto e fica ali. Aí pronto, formatei essa música. E a gente estava ouvindo ela no estúdio pronta. Eu falei, caraca, essa música me lembra muito o Milton Nascimento. Cara, seria muito bom se o Milton cantasse essa música. Aí eu mandei essa música pro filho do Milton, o Agostinho. Mas eu mandei assim, falei, Agostinho, eu fiz essa música, cara, mostra essa música para teu pai, eu acho que tem muito a ver com ele e tal, uma homenagem para ele. Só isso. Ele me respondeu e falou, não, vem você mostrar a música para ele. Aí eu fui para casa deles, trouxe uma caixinha Bluetooth assim e falei, essa música. Você com a JBL. Eu com a JBL, exatamente isso, eu com a JBL. E aí mostrei essa música pro Milton, ele ouviu uma vez, ficou em silêncio e falou, bota outra vez. Aí botei outra vez, né? Aí depois eu montei a minha cara de pau e falei, pronto, Milton, você quer cantar essa música comigo, participar dessa música? Ele me olha e falou, tô nessa. E aí foi. Brilhou. Aí gravamos essa música na casa dele, no porão da casa dele, que ele na época estava morando em Juiz de Fora. Gravamos no porão da casa dele, foi lindo, foi muito emocionante. Estávamos eu e o Diogo Guedes, que gravou essa música como técnico de som, engenheiro de gravação, que também viajava com a gente com o Gadu, que é o cara que fazia o som. E, cara, foi uma experiência assim muito impactante ouvir o Milton cantando uma minha música. E ele gravou, ele estava com um caderninho onde ele anotava umas coisas com setas e desenhos assim e tal. Aí ele cantou uma vez, depois falou, agora vamos gravar por cima que eu vou chamar meus primos. E os primos que ele fala são as segundas vozes que ele abre. Aí ele foi abrindo vozes e vozes e vozes. Cara, ficou um negócio assim muito lindo.
Então tive essa grandíssima sorte na minha vida de ter o Milton Nascimento cantando. Mas aí com o Milton também tem uma outra história boa, já que estamos contando de anedotas assim. Eu, quando vim no Brasil, comecei a ouvir muita música brasileira. Eu conheci o trabalho do Milton Nascimento, algumas músicas, já na Itália. Mas, um dia eu vi Clube da Esquina número 2. Eu não entendia português, achei a música incrível, ela me tocou muito, mas não entendia a letra. Na verdade, eu ouvi primeiro a versão sem letra do disco Clube da Esquina, depois a versão com a letra. Acho que eu ouvi a primeira versão com a letra do disco do Lô Borges, na verdade, nem do Milton. E aí, quando eu comecei a entender a letra, eu falei, caraca, bicho, além de tudo, essa música tem essa letra, né? Além de tudo, vem essa porra. Aí eu botei na minha cabeça e falei, cara, um dia eu vou tocar essa música com o Milton no palco. E aí, passam-se anos e anos e anos e anos. Chega 2022, o Milton tá fazendo a última turnê dele. Eu falei, acho que isso não vai rolar, né? Porque ele tá fazendo a última turnê, se despedindo dos palcos e tal. Aí eu tava na França, de férias. Foi pouco antes de começar os ensaios de ficções, em 2022. Tava lá de férias, assim, aí toca o telefone. Era o meu amigo produtor, que se chama Rafael Langoni. Ele me falou a seguinte frase. Falei, vem cá, você quer ir para Londres tocar com Milton? Eu falei, o quê? Já tô com roupa de ir. Exatamente. Não, pior que eu falei não de primeira. Mentira. Sim, porque Que ele falou... audácia. Não, porque eu tava desnorteado com isso. Eu falei, cara, eu tô aqui de férias e tal. Ele queria que eu montasse um quarteto de cordas de galera da Itália e levasse para Londres. Mas eu falei, gente, não vai rolar isso, porque a música do Milton é muito peculiar, é muito um universo próprio. E a galera que eu conhecia da Itália, que tocava violino, viola e tal, são toda a galera da música clássica. Eu falei, cara, essa galera não vai funcionar para isso. Ele falou, tá, beleza. Aí ele arrumou outros 3 músicos em Londres que tocavam jazz e música popular. Eu falei, beleza, com isso tá bom. Aí eu aceitei, falei, vamos para Londres. Aí peguei um avião, fui para Londres, o dia anterior ao show. Encontrei com essa galera, aí ensaiei essa galera. E aí o dia depois a gente gravou um show na Union Chapel, que é uma igreja linda, assim, foi um show fantástico, que acho que daqui a pouco vai sair, porque o Agostinho me falou que estavam formatando a coisa, e provavelmente vai sair, bom, 2026 já é agora, então em algum momento desse ano, eu acho. E foi um show assim, cara, eu lembro que pela primeira vez, depois de muitos anos, quando eu apoiei o arco em cima das cordas, minha mão estava tremendo. Porque o show começava com tambores de Minas, né? Tom, tom, taracatam, taracatam, tom, tom, tom. E logo depois o Milton pegava a sanfoninha e tocava Ponta de Areia sozinho. Aí eu comecei a chorar, e aí ferrou. Eu chorei o show inteiro, e quando apoiei a mão no arco, assim, tava tremendo. Eu falei, olha, a criancinha dentro de mim reapareceu. Que delícia! Foi assim... Frio na barriga, mão tremendo, desnorteante. lágrimas. Foi muito emocionante. E ver também em Londres, cara, a gente tava em Londres, na Union Chapel, e todo mundo sabia todas as músicas do Milton. E tinha uma parada de brasileiro, mas tinha uma parada de inglês mesmo, assim. Era um show, tinha gente de qualquer tipo. Eu lembro que na primeira fileira tinha um cara daqueles punk ingleses, sabe? Com moicano alto, chorando horrores ouvindo Milton. Clash chorando com ponta de Exatamente, e chorando, para você entender o nível de universalidade da música desse cara, né? Milton é um patrimônio. Patrimônio mesmo, assim. O cara com aquele casaco de couro cheio de pregos e um moicano rosa enorme, todo tatuado, chorando com Ponta de Areia. É muito punk. Exatamente, muito punk exatamente. Isso. Você também teve experiências na área do audiovisual? Você fez trilha para o Pantanal? Sim, então, eu colaboro muito com o Rafael Langoni, que é o mesmo produtor que eu te falei, com o Rafael Langoni, com Pedro Guedes, com o Leão, enfim, com vários produtores que fazem trilhas, principalmente para novelas da Globo, né? Eu gravo essas coisas e mando para eles e tal. E também fiz trilhas por alguns filmes, um que chama Ioiô de Yaya, que é um documentário da Paula Brown. Eu fiz junto com o Mihai a trilha desse filme. E um outro que se chama Delicadeza é Azul, que é um filme lindo, 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 que fala sobre autismo. Educação é autismo, na verdade. É um filme
muito delicado, assim. Então eu gosto muito de fazer trilha para audiovisual e para teatro. Que aí agora chegamos na motivação pela qual eu tô aqui. A motivação que você estava aqui é porque você tá aqui. Eu ia te trazer. Não, aqui em Jundiaí, tô falando. Ele passando em Jundiaí por conta de ficções. Exato. Monólogo da Vera. Monólogo, Exatamente. Né, a gente fala que é um duólogo, essa peça que a gente tá Você em tá dois no palco. também, Exatamente. Né? Essa peça ela tem a direção do Rodrigo. Rodrigo Portela, exatamente. E começa a partir do livro Sapiens, do Harari. E aí tem todas essas inquietações que o livro traz. É um livro difícil, Muitas. né? Porque você tem que rever todas as suas crenças. Exatamente. E enxergar o mundo de outros lugares. De outros lugares, né? Como que foi esse chamado para você participar? Porque musicar teatro em cima de um livro... Não, essa peça tinha todos os pressupostos para dar errado. Para dar errado. Não, mas é isso mesmo. Para dar errado deu muito certo. No sentido que esse livro, na verdade, não é um livro que não tem nada a ver com teatro. Sim. É um livro que é um livro... Questões da humanidade. Teóricos, assim, né? É um livro de história e filosofia, né? E se eu não erro, esse livro foi a tese de doutorado do Harari. Então, é um livro... Não é um livro acadêmico, porque é um livro de divulgação. Ele é escrito em uma linguagem simples pelos assuntos que fala, né? É um livro de divulgação, de alguma forma. Mas não é um livro que tem a ver com teatro. E aí, o Felipe Heráclito, que é um produtor de teatro do Rio de Janeiro, comprou os direitos do livro para montar uma peça. Ele teve essa visão. Mas ele não sabia também como fazer isso. Aí chamou a Alessandra Reis, que é uma produtora também muito, muito experiente de teatro. Ela é do Rio, mas opera no Brasil todo. E aí propuseram de escrever a dramaturgia para várias pessoas. Alguns tentaram, não conseguiram, outros não aceitaram, até chegar no Rodrigo Portela. E o Rodrigo aceitou, talvez porque ele não sabia de fato o que ele estava encarando. Porque a diferença dos outros... Livro, mas vamos lá. Exato, ele não tinha lido o livro, mas ele se empolgou com o projeto e falou, cara, vou fazer. E aí ele catalogou o livro todo, junto com a Mila Fernandes também, que é a mulher dele, que é uma grande artista, que ajudou ele nas tesuras do texto e tal, e com a Bianca Ramoneda também, e a Miwa Yanagisawa, que foram 3 mulheres que, de alguma forma, fizeram, eles chamam de interlocução dramatúrgica, né? O Rodrigo escrevia, mandava para elas para ter feedbacks, né? E aí nasceu esse texto. E aí a grande sacada do Rodrigo foi, o livro fala da humanidade em sentido amplo. A peça traz essas questões para a sua vida, para você indivíduo. Como essas questões batem na tua vida própria. Então vai do macrocosmo para o microcosmo. É aí que as pessoas se identificam. E o que eu achei fantástico, eu não assisti a peça, espero amanhã, é hoje amanhã. Hoje né? amanhã, venha assistir a peça. É que é através de uma mulher que a história é contada. Exatamente. Então isso eu achei um ponto, uma sacada muito incrível. Essa foi uma sacada muito incrível. Essa ideia veio da Alessandra Reis e do Rodrigo mesmo, porque a história sempre é contada de um ponto de vista masculino e de um ponto de vista do... Como se diz? A história é contada para quem ganha as guerras, Exatamente. né? Então, tem esse pequeno problema. E aí eles mudaram a perspectiva, então a história é contada a partir da voz de uma mulher. Não que a narrativa seja necessariamente feminina durante a peça toda, mas o porta-voz disso é uma mulher. E tem uns momentos que a gente fala de questões sobre mulheres mesmo, bem forte. Mas é a mesma questão simbólica de quebrar essa ideia de colocar um homem contando a história da humanidade. Narrando o mundo. Narrando o mundo, exato. Tem que ser uma mulher narrando o mundo. Se a gente tá cheio de homem narrando o mundo, já encheu o saco. Já deu. E não tá dando muito certo, né? Vocês estão percebendo aí Nossa que Senhora. os caminhos aí não estão muito bons, né? Pois é. Mas ter a Vera no palco também, que é uma presença muito forte, uma atriz, ela tem uma carreira longeva, né? Muito respeitada. E ela segura ali com você. Ela segura muito. Não, e a Vera tem essa força também. Como artista, a Vera é muito singular, porque ela vem de Tatuí, do interior de São Paulo. Já foi no conservatório de Tatuí? Já fomos. Já apresentamos no conservatório de Tatuí. Fizemos a peça lá na sala do conservatório. Então, a Vera é uma mulher que vem do interior de São Paulo e
que começa a trabalhar primeiro em artes visuais, né, artes plásticas, depois vai para o teatro, e aí ela tem uma carreira muito forte no teatro, principalmente com um espetáculo chamado Pérola, que rodou por 5 anos, fizeram centenas de apresentações. E aos 40 anos, mais ou menos, ela entra no audiovisual e começa a trabalhar nas novelas, e fica lá por 30 anos. Então a Vera, é uma mulher que vem do interior, que teve todo esse percurso de sair de Tatuí, chegar em São Paulo, ir para o Rio de Janeiro, trabalhar no teatro, etc. E tal, chegar no audiovisual e, de repente, ela está na casa de milhões de brasileiros. Então, a Vera é uma mulher extremamente popular, né? Uma figura muito popular, muito amada para o Brasil, mas a maior parte do Brasil conhece a Vera pelo seu trabalho nas novelas, Sim. por esse tipo de narrativa. Porque o Brasil tem isso, né? O brasileiro, ele cresceu e a cultura do brasileiro foi em torno de novelas. Totalmente, né? De totalmente. televisão. As pessoas Como veem social. ela e se comovem porque acham que ela é um membro da família mesmo. Mas assim. é a sensação. É a né, do sensação, e é espectador. muito bonito. E aí, muitas dessas pessoas vêm assistir a peça e, de repente, dão de cara com uma obra que fala de filosofia e história. Só que a grande sacada do Rodrigo é pegar esse texto e colocá-lo de uma forma que tenha muitas camadas. Então, não importa qual é a sua extração social, o seu nível de estudo, os seus interesses. Vários Você vai níveis de achar leitura ali, você nessa vai- peça alguma coisa que vai comunicar com identificar. você. E aí a gente, no final da peça, vê pessoas chorando, muito comovidas pelo que foi falado. E pessoas de todo qualquer tipo, idade, crença, tudo. E é muito, muito, muito impressionante como essa peça O comunica. E como a figura da Vera também tem essa força de comunicação, porque as pessoas estão acostumadas a vê-la. Então, ela é algo próximo do grande público. Né? Existe essa proximidade que a presença em 30 anos de televisão trouxe. Né? Só que o nosso conteúdo é totalmente de outra natureza. E mesmo assim passa. No teatro também tem a coisa de você não ter a maquiagem, que eu digo no sentido da edição que a TV tem, Total. né? Total. Então você tá vendo o suor da Vera, o corpo dela em movimento, no palco, o teatro A ele proximidade. tem essa presença. A proximidade, né? E o teatro, tem uma definição de teatro do Guinaud que eu acho muito interessante, e a gente fala muito com o Rodrigo sobre isso, que é: o teatro é o lugar do encontro do imaginário de quem está no palco com o imaginário de quem está na plateia. Ou seja, o teatro não é um lugar físico, o teatro é um lugar de encontro de imaginários, né? Ficções, por exemplo, e outras peças do Rodrigo, elas não têm nada escondido. Não existe truque. Você vê as pessoas movimentando o cenário, não tem panos na coxia, você vê a maquinária do teatro, vê tudo. Mas você acredita no que está acontecendo. Porque eu não estou te enganando, eu estou fazendo um pacto com você. Eu falei, olha só, eu vou te contar uma história. Você acredita comigo na história que eu vou te contar? Você compra esse pacto? E aí, quando isso acontece, a força do pacto ela é muito grande, é muito forte. Que é muito diferente do cinema, por exemplo. Né? O cinema, ele, de alguma forma, o cinema realista que a gente está acostumado, ele pretende ser a realidade. Ele tem o truque e não quebra o truque praticamente nunca. A planta é artificial, mas a gente está acreditando que é de verdade. Porque eu estou botando uma planta artificial quanto mais possível próxima da planta, da realidade, e a realidade do filme é uma realidade realista. Né? O teatro não precisa disso. O teatro já é no mundo real. Sim. Já é real, mesmo tendo A distância. a distância e a imaginação. Então, o teatro, de alguma forma... Por isso que o teatro não morre Nem vai. há milênios. E eu acho que a maior tecnologia que o ser humano tem é a Pois expressão no teatro. Exato, que é o conjunto de todas as artes Sim, jogadas jogada juntas. lá. É uma tecnologia do imaginário, do Sim. pensamento, né? E essa peça, Ficções, pelo próprio nome, ela fala das ficções da humanidade no lugar, por excelência, das ficções, que é o teatro. Então a gente está falando das ficções dentro do templo da ficção, que também é o templo da realidade, porque é isso, a ficção... É o metaverso da ficção. Exato. É um Noroboro, né? É redondo, ele só circula. E é muito bonito como isso seja uma... Isso é uma tecnologia sutil, feita de detalhes, que atinge todo mundo, né? Todo mundo. Você sente diferença na plateia, dependendo do lugar que você vai? Vocês fizeram rodar em Portugal Sim. também, mas sente a reação da plateia? Não, Porque você tá ali... totalmente diferente. Na mesma cidade,
a plateia de sexta-feira é diferente da de sábado, que é diferente da de domingo, que é diferente da de quinta. Incrível. Nos dias muda. E isso muda vocês no palco também. Com certeza, com certeza. Isso muda o tempo do espetáculo, isso muda várias coisas. Às vezes, não sei nem te dizer o que muda, porque você reage de alguma forma, e essa peça tem muita troca com a plateia, assim. Não que a gente pega as pessoas e traz para o palco, não tem nada disso. Mas tem um jogo muito aberto. A peça toda conversa com a plateia o tempo todo, porque a peça fala sobre cooperação, então, né, vamos cooperar. Só existimos porque cooperamos Exato. de alguma forma. Né? A gente tem uma plateia na frente, a gente tem que cooperar com a plateia. É né? o pacto e a cooperação. Vamos Exato. fazer um pacto aqui, vamos cooperar para que isso aconteça, para que isso seja uma verdade. Exatamente, exatamente. Isso é o assunto da peça e o acontecimento da peça. Maravilhoso. Mas a energia muda muito de cidade em cidade, de dia por dia. Por exemplo, no Portugal, a gente foi apresentar em Lisboa, no Porto e em outras 7 cidades menores, né? Mas você vê claramente que o Portugal, por incrível que pareça, é um lugar muito conservador. Muito. E aí, vários assuntos que a peça aborda, que aqui no Brasil são assuntos quase cotidianos, no Portugal não são. As pessoas faziam assim na cadeira. Você via as pessoas assustadas. De alguma forma, mexe com a religião. Exato. Mexe com a fé na humanidade das pessoas, tirando Deus da equação, religião da equação. Você mexe com toda a estrutura que a gente conhece. E dói mexer nesse lugar. Dói levar as pessoas a pensar nisso, né? Tem um momento muito, muito forte na peça, assim, que causa muito, muito impacto na plateia, que é quando o texto começa a discutir o sistema de dinheiro, trabalho, nações e coisas, dizendo, cara, isso Fizeram acreditar que isso é tudo inventado, e é inventado porque por uma função, né? A gente organizou a sociedade dessa forma. Essa é uma invenção intelectual do Homo sapiens. Isso não existe na natureza, existe na nossa cabeça. E só existe porque todos, ao mesmo tempo, acreditamos nisso. Né? O dinheiro é o exemplo clássico. A gente só acredita no valor do dinheiro, e o dinheiro só vale porque todo mundo acredita que valga alguma coisa. Porque se para você começa a não valer nada, aquele ali é só um pedaço de papel ou um número, de fato, né? Não, e a gente fala disso numa coisa material, né? Exato. Que você olha ali, você atribui um valor para aquilo, e nós pactuamos que aquilo tem esse valor. Agora, imagina para tipo, Deus. Exato. Pactuamos que Deus Exato. existe. Inventamos uma narrativa e seguimos essa narrativa. história. Exato. O que não significa... Isso também é o pulo do gato. O fato que uma coisa não seja inventada não significa que ela não seja válida ou que não exista. Ela existe na nossa cabeça, mas é uma invenção coletiva. Sim. Por isso que existem vários deuses de várias culturas, várias formas de organizar a sociedade. São todas válidas, sim, ou são todas não válidas, sei lá, mas o fato que sejam inventadas não faz disso uma coisa falsa. Ela existe. Tanto é que a gente vive nossa vida pautados e baseados nas convenções sociais inventadas que nós acreditamos. Então elas passam a existir, né? O dinheiro existe. É inventado, sim, mas existe. Porque o questionamento vem pra gente entender um contexto de mundo, não pra gente também, vamos abrir mão de tudo. Não, exato. Deus está morto, né, Nietzsche? Né, Nietzsche, exatamente, exatamente. Mas é pra gente também entender nossas relações com o mundo que a gente vive. Exato. Né? E pra a gente poder ter uma frase também que é a mais poética de todas, que eu acho que é quando fala, cara, se é tudo na ficção, a gente pode descriar. E se a gente descria, a gente recria. Coisa melhor. Exato. Então, assim, a diferença principal entre o livro do Harari e a nossa peça é que a nossa peça, no fim das contas, ela é otimista. O Harari o Harari é muito pessimista. Ele vai, tanto é que no livro depois, que se chama Homo Deus, ele teoriza um futuro muito distópico, que na verdade é meio que o nosso presente atual, né? Pois é. Mas a gente deixa portas abertas, no sentido que, cara, se é tudo na ficção, a gente pode recriar. E pode recriar melhor, sabe? A gente pode ter uma fé na humanidade no nosso espetáculo. Que eu acho que é importante também, porque a gente vive já tantas dificuldades cotidianas que se a gente perde a fé na humanidade, a gente meio que perde o brilho da existência. Exato. E você está existindo, então, assim, acha um brilho. Melhor, vamos existir de uma forma coletiva, colaborativa. Às vezes, eu já tive momentos muito pessimistas na minha vida, assim, filosoficamente falando, né? Já foi muito schopenhaueriano nesse caminho. Meio niilista. Exato, meio no nihilismo. Exato. Mas no fim das contas, eu acho que essa é uma postura meio
fácil, sabe? É muito fácil dizer, tá tudo na merda, como fala no texto, e vai ficar uma merda ainda maior, assim. Porque daí você não precisa se mexer. Pois é, A esperança aí faz justifica você se tudo. mexer. A esperança faz você se mexer. Então, cara, você tá vivo, partindo do pressuposto que você não pediu pra nascer nem nada, você só tá vivo aqui agora, você tem esse tempo da sua vida. Tente fazer alguma coisa com a sua vida. Exato. É um tempo curto que a gente focou em acumular coisas. Exatamente, exatamente. Então, assim, o pessimismo me parece uma postura maquiada de intelectualismo, e na verdade é uma postura muito cômoda, muito fácil. Sim. É muito fácil dizer tá tudo na merda e foda-se. Mas assim, talvez seja mais interessante dizer, ok, tem coisas ruins, tem coisas boas, vamos achar um caminho, né? Um lugar. A gente tá aqui, a gente não pode mexer o sofá, mas a gente pode mexer o copo. Exato. O que tá ao nosso alcance. Exato, o que tá ao nosso alcance, exatamente. Senão a vida meio que se torna algo dispensável ou banal, né? E até prova contrária, a gente não tem outra, tem esse corpo, essa vida. Tem, né? Exato, sim, o que a gente sabe é isso, então use bem sua cabeça. Como que foi musicar toda essa história? Porque aqui você contextualizou toda a peça, mas existe uma trilha, um diálogo com a música, com os espaços de silêncio. Sim. Como que foi para você esse processo de criação para esse espetáculo? Olha, fez a partitura. Toca com partitura. Não tem partituras. Podemos mudar isso. Exato, vou botar um estante na partitura na minha frente e vou ficar lá. Que ela falar aqui com o fóssil, você toca isso. Exato. Não, foi muito estimulante, porque desde o princípio o Rodrigo falou que queria um diálogo entre a música e a palavra, né? Que são duas linguagens do Homo sapiens, né? A música é uma linguagem assim como a palavra. Então, desde o princípio, a gente começou os ensaios juntos e fomos criando muitas coisas no improviso da cena. Enquanto a gente entendia a estrutura das cenas, a música ia surgindo junto. Então, a dramaturgia musical e a dramaturgia da palavra se complementam mesmo. São dois caminhos paralelos que se entrelaçam. E, de alguma forma, o percurso narrativo da peça, ele passa através dessas duas linguagens. Usando o fato que algumas coisas são ditas pela palavra, outras coisas são ditas pela música. Então vão se complementando mesmo. É uma dança entre a palavra e a música o tempo todo. E a gente tem algumas músicas que a gente canta, tem momentos que a gente pede para a plateia cantar junto, tem momentos que a música vira uma brincadeira, tem momentos que a música é um respiro depois de assuntos muito profundos, mais densos. Mas a música faz isso, ela percorre e dá um ritmo à peça, acelera ou ralenta o ritmo e complementa o que a palavra não pode dizer e vice-versa. E da mesma forma, a figura minha da beira de um palco também tem esse lugar, porque eu estou no palco como músico, como ator, como contraponto da Vera, né? Às vezes eu sou um espelho da plateia, observando ela, às vezes eu estou na ação com ela, às vezes ela está me observando a minha ação. Então, é um lugar muito fluido entre o meu lugar no palco, entre um espectador, um ator e um músico, jogando junto. Às vezes como reflexo da plateia, às vezes como outro personagem e às vezes simplesmente como corpo também. Porque também existe uma inversão nessa peça, né? A gente tem uma mulher contando a narrativa do mundo. Uma mulher de 70 e poucos anos, de cabelo branco, sem um procedimento estético na cara, uma mulher real. Da vida real. Da vida real. E aí, acompanhando no palco, tem um homem mais novo. Muitas vezes eu tiro roupa para trocar de roupa, ou seja, há uma inversão total do papel que a gente está acostumado de ver entre homem e mulher, né? A gente assiste na televisão, vê um apresentador mais velho, todo vestido, e a mulher que entra e sai de biquíni, ou sei lá, alguma coisa. Não é exatamente isso que acontece na peça, mas a gente também brinca com essa inversão de papéis. Aqui tem uma mulher mais velha, de cabelo branco, que dá a narrativa reta, e tem um homem mais jovem que está acompanhando ela. Então existe também ali uma inversão de papel, né? E às vezes isso incomoda os homens, principalmente os homens mais velhos ficam incomodados ali com isso, né? E é engraçado isso, porque é só uma pequena inversão que já gera A imagem, né, ela já diz muita coisa. A estética no palco, ela já diz muita coisa. Já tem um recado ali, já tem um texto dado. Já tem um texto dado, exatamente, com os corpos, né?
Então, isso no Portugal, por exemplo, espantava um pouco o público, né? O público mais conservador fica olhando isso e fala, ué, por que tem um homem sem camisa, a mulher está vestida, sabe? Normalmente seria o contrário, sim, né? Meio que vai nesse lugar. Que se espera é a Que se espera, objetificação da exato. mulher Exato. nesses espaços de arte. Isso não acontece de forma clara na peça, mas isso vai detalhe. vai mexendo com os símbolos, né? Os símbolos os arquétipos que a gente tem na cabeça. E a música muda de um espetáculo para o outro? Tem mudança, assim? Cara, tem momentos de improviso nosso, tem uma parte que é um improviso que a gente tenta deixar solto sempre para poder brincar, que vai mudando, e depois vão mudando detalhes também. Não vai mudando muita coisa, mas também muita coisa muda, sabe? Tem essa liberdade para continuar criando no palco, exato. é isso. Ou ficar interpretando no palco. Não sei se a gente está ainda criando no palco, exceto alguns momentos de improviso, mas a gente está em uma liberdade interpretativa muito grande. Porque o texto é muito duro, no geral, né? Tem os alívios cômicos, sim, ali, tem toda essa questão, mas é um texto filosófico, científico, tem uma obra ali que ela é um monolito. É um monolito. Ali, tanto é que a Vera, ela sempre fala, ela estava achando muito difícil decorar o texto, porque é um texto muito grande, óbvio, mas ela está acostumada com isso. Mas tem uma diferença, que quando você decora um texto dramático, né? Você está contando uma história, uma dramaturgia, tem diálogo, tem coisa. Ali não, e sobretudo, sendo um texto científico-filosófico, se você pula uma palavra, uma frasinha, voilà, ferrou, porque lá na frente vai perder todo o sentido lógico da construção, né? Então, a gente tem um ponto em cena. Tem uma pessoa sentada do lado. Que é super comum na TV, né? Na TV tem um ponto eletrônico e tal. Mas aqui, como nada está escondido, a gente tem uma pessoa sentada no bordo do palco com o texto. E você vê essa pessoa, ela está lá sentada com a luzinha dela. E quando a Vera, sei lá, esquece o texto, ela pede, o que tem a ver, o que é mesmo agora? E a pessoa fala, para mostrar também, essa figura com o texto na mão lembra pra gente, pro espectador, que tudo aquilo também é uma construção, também tem um texto que está sendo falado, não é a Vera falando, é um texto escrito, sabe? Tem uma construção. Foi pensado antes, né? Foi pensado antes e faz parte de uma construção, né? Então virou mais uma camada. E quebra uma barreira que a gente vive hoje com o advento da internet, da inteligência artificial, que é a questão da perfeição, né? Sim. Na música a gente viveu um período de autotune. Sim, total. A guitarra tem que estar limpa, não pode ter a respiração da cantora, tira isso, tira aquilo. E aí aquela música que você sentia digital na corda, ela passou a ser um incômodo, né? Exato. Então, você vai higienizando a arte, né? Então, nossa, a ruga, total. a música, a respiração. E eu acho que quebra esse paradigma também. Em era de inteligência artificial, que a gente usa filtro para ficar bonito. Totalmente. O teatro já tem isso por natureza. O teatro já quebra isso por natureza. Mas a peça em si, onde você vê quem puxa a cortina, Sim. onde você vê que é um trabalho coletivo, embora... É um trabalho coletivo. Só vocês dois em palco. Mas todo mundo, o Gerson, que é o diretor de palco, todo mundo passa pelo palco. Você vê todo mundo acontecendo. E tá todo mundo no palco de alguma forma. Porque os vários técnicos estão sentados numa cadeira à borda do palco. Você vê eles. Vê eles operando o cenário, vê eles tirando e colocando figurino, sabe? Você vê tudo. E é de verdade, acho que também a gente questiona que perfeição a gente busca para que lugar que a gente busca para estar, né? A perfeição é uma tentativa de achar... Porque é muito romantizada essa busca pela perfeição, né? É romantizado, quero a perfeição, eu fico horas e horas no mini detalhe. Tem uma romantização muito grande da busca da perfeição, quando, na verdade, o erro é inevitável. Não é? Tem uma frase do Miles Davis ótima sobre isso. Fala, não importa se você tocar a nota errada. O que importa é a nota que você vai tocar depois. Então... o erro é o que conduz o processo criativo. A busca da perfeição, da higienização da arte, quebra o processo criativo. Total. Primeiro que quando é que você vai saber que uma coisa está perfeita? Me conte, quais são os seus critérios? Porque eu posso ter outros, né? Então, assim, perfeito é cantar tudo afinado, ou perfeito é cantar sentindo o que você está dizendo? Não, eu acho que sei lá, na música o Chico Buarque é um cara que é um baita compositor e tem uma voz que serve à música. Exato.
né? Ele não passaria na prova do conservatório. Não passaria na prova do conservatório, mas é o Chico Buarque, Mas é o né, Chico gente? Buarque. Então, o que o conservatório está avaliando, né? Exato. Esse que é a grande Tem vários coisa. exemplos de músicos também, né? Sim. De músico que toca guitarra bem ou toca o instrumento mal. Qual que é essa referência? Qual é essa referência, né? Exato. E, por exemplo, eu posso te dizer claramente que cada vez que acontece alguma coisa errada no palco, o público chega junto muito mais. O público adora ver erros acontecendo no palco. Sei lá, uma vez a pilha do body pack, do transmissor do microfone, simplesmente morreu. E a gente parou e fomos lá mexendo no body pack. A gente foi contando história enquanto isso acontecia, eu estava tirando essa coisa, a Vera foi apresentando pessoas, sei lá. Cara, o público adorou aquilo, porque viu a verdade acontecer na frente. Sim. Quando a gente recomeçou o espetáculo, ou seja, aquele 2 minutos depois, cara, o público estava aqui, vidrado, junto. Tava no palco com vocês. Tava no palco com a gente. Então, assim, aquele erro comprometeu o espetáculo ou enriqueceu o espetáculo? Sim. Porque a sensação que eu tive é que aquilo aproximou. Trouxe as pessoas muito perto da gente. Então, sei lá, a arte é um campo de experimentação. Se você para de experimentar, porque você quer coisas perfeitas, talvez você esteja perdendo algo, sabe? O que não significa não ter uma busca para os detalhes. Ah, claro. Tem nada a ver com isso. Isso não tem de melhorar a técnica, melhorar a qualidade. Isso não tem a ver com essa relação. Mas Exato. Perfeito, de repente, é aquele show que o pelo do seu braço levantou. Exato. E foda-se ser... é a melhor banda do mundo. Exatamente. Na Billboard, né? Exato. No show, o pelo do braço levantou, aquilo é um momento perfeito, né? Nossa, na música, essa higienização, no primeiro ano 2000, né? Aconteceu de uma forma absurda. Muito. Não podia ter um barulho, não podia ter nada. Limpa tudo, Limpa tudo, é tudo corrigido no tempo perfeito, cravado. Você fala, tá bom. Ali que a gente compete com a inteligência artificial. É aí que a gente perde para ela, saca? Nessa higienização, nessa coisa de colocar o ser humano todo quadradinho, aquilo a inteligência artificial faz melhor que a gente. Mas é uma questão da nossa educação em termos de entender de forma holística o mundo. Sim. Porque também eu acho que a inteligência artificial vai ajudar muita coisa. Com certeza. Vai ser ótimo, otimiza processos, eu acho lindo. Sim. Mas também a gente tem que fazer uma educação digital na nossa vida. Exatamente. Né? Pra gente não se perder do que é real. Exato. Né? A gente está colocando grama artificial porque a gente gosta muito de grama. Mas a grama de verdade tem formiga. É, a grama artificial é perfeita. Exatamente. A grama de verdade você tem que regar. Né? Então a gente tem que tomar Exato. cuidado com essas coisas. E na música tem muito essa discussão, né? Se a música feita por inteligência artificial vai dominar o mundo. Não sei, de repente, se a gente se deixar pasteurizar. Cara, eu acho tudo que vai acabar porque tudo vai acabar o mundo, tudo vai acabar com o mundo, nada vai acabar já com acabou, a gente, a gente só não foi arrebatado. Nada vai acabar com a arte em momento algum, porque ela vai existir junto com o ser humano. Exato. É inerente. Né? No utilísio comercial da arte, claro que você fazer um jingle para uma propaganda com inteligência artificial faz isso em 30 segundos por um preço muito mais barato. Sim. Um preço primário, né? Não estou falando do que isso custa para o mundo, mas para a pessoa que está querendo isso. Então, assim, talvez esses espaços vão ser completamente dominados por isso. Mas tem outros espaços que são indomáveis, entendeu? Assim, justamente a humanidade, ela não vai sucumbir por uma máquina. Acho isso absolutamente impossível. Não vai ter um Apple tocando num palco ali pra você e você se emocionando com Exato, assim. Eu espero que não, na verdade. Eu espero que não. Eu acho que isso talvez vai fazer a gente ir cada vez mais pelo lado artesanal da coisa, sabe? Pela beleza do imprevisto, pela beleza do... Pelo som da madeira, na tua frente. Para a tua respiração enquanto está tocando, sabe? Acho que isso... Sei lá, eu fiquei pensando, por exemplo, no cinema, né? A galera fica falando, daqui a pouco vai ter filmes inteiros feitos por inteligência artificial. Eu falei, tá bom. Então talvez os diretores vão fazer o contrário, né? Vão fazer um filme agora, que vão botar 4 atores sentados na mesa, como a gente está aqui agora, improvisando do começo ao fim. Sem roteiro, sem nada. Só vai improvisando. Só botando a humanidade sendo humana, sabe? Tipo Dogville, não tem um Tipo Dogville, exatamente. Tipo nessa estética, né? Para se diferenciar completamente da estética da máquina, por exemplo. Sei lá. Não acho que nada vai acabar com o mundo, na verdade. Só a gente que tem esse poder de acabar com o mundo. De acabar conosco. Eu acho que o mundo vai sobreviver. Quem se fode é a gente. O pálido ponto azul vai continuar ali. Com certeza. Pensa no espaço. Com certeza. Né? Nós que vamos, né? Nós que vamos evaporar.
Seu trabalho tá onde? Onde as pessoas acham a sua música? Te veem no palco, sem camisa, com Vera? Com camisa com Vera. Então, agora, sem camisa com Vera, estarei no palco aqui, em Jundiaí. Sem camisa com Vera é hoje. Hoje, que é o dia 7 e 8. Depois vamos, sábado e domingo, para Franca. Depois vamos fazer uma pausa. A gente volta o dia 27 e 28 no Teatro Guaíra, em Curitiba. Depois vamos para Florianópolis. Depois tem uma turnê no interior do Rio Grande do Sul. E as datas depois eu não lembro agora. Meu trabalho no teatro vai também reestrear uma outra peça hoje que se chama Enquanto Você Voava, Eu Criava Raízes, da companhia 2 a 2. Lindo espetáculo. Que dor! É. Que dor dessa separação! Total. E aí tem também um novo espetáculo, sempre com a companhia 2 a 2, que se chama Confuso, que vai estrear em maio. Outros trabalhos, vai ter A Baleia, que eu fiz a trilha também, que vai estrear semana que vem em São Paulo. Vai ter... Você também está em tudo. Estou em muitos espetáculos. Todos os lugares ao mesmo tempo agora. Vai ter Chip, que é um espetáculo da Mila Fernandes, dirigido pelo Rodrigo Portela, que reestreia dia 16 de janeiro no Rio de Janeiro, depois irá para Belo Horizonte e para São Paulo. E tenho vários espetáculos no qual estou trabalhando que vão estrear em março. Um disco punk rock a essa altura da sua vida, nem pensar, né? Um disco punk rock não vou fazer nessa altura dessa vida. Exato. Lá no garage. Bom, meus discos estão no Spotify, é só procurar Pupi, tem vários discos. Tem os meus discos da minha carreira artística, também tenho publicado os discos das trilhas que eu tenho feito. Então tem bastante material lá. Você tá com um duo também, não tá? Você não formou um duo? Sim, o duo com o Marquinho Lobo, chama Yami, que é violoncelo, eletrônica e percussão. Também tem um álbum no Spotify e também estamos trabalhando no novo álbum. Então tem muitos projetos acontecendo. Uau, que bom! Muita coisa. Vive, né? A arte tá vivíssima. Vivíssima. Que bom. Que bom. Que bom. Obrigada. Obrigado você, foi um prazer falar contigo. Que bom que você veio. E é muito bom ser entrevistado por pessoas que gostam do trabalho, que leem, que pesquisam, porque isso acontece cada vez menos. Porque tem que te elogiar. Tem que te elogiar para isso, porque você conhecia claramente o meu trabalho, pesquisou, leu. Isso é lindo, porque... Não, é gostar de arte, e não só gostar de arte como um produto, mas é gostar de pessoas que têm processos criativos. Isso me encanta muito. Sim. Eu não tenho talento para arte, gente, mas eu adoro ouvir pessoas e histórias de quem tem, porque eu acho que a arte é nosso processo civilizatório. Com certeza. Mais que qualquer outro movimento, né? Tanto que as religiões usam ali os elementos artísticos Exato. o tempo todo. Eu acho que a arte, ela é assim o nosso processo colaborativo, contemplativo, nossos processos espirituais. A arte, ela consegue envolver tudo isso. Com certeza, então, acredito plenamente nisso. É isso. Então, Obrigada. obrigado. Te vejo amanhã no palco. Hoje eu não consigo, mas amanhã estarei lá. Venha assistir. Gente, hoje bati um papo com o Federico Pupi aqui. Federico Pupi, italiano, radicado no Brasil. Já é nosso, é tudo nosso aqui. Que está circulando com a peça Ficções, que ele faz um duo ali com a atriz Vera Holtz, Sesc Jundiaí, 7 e 8 de janeiro. Mas aí eu vou deixar linkado em algum lugar desse vídeo todos os contatos para você conhecer o trabalho dele enquanto músico, enquanto produtor de trilha sonora para teatro, cinema, novelas e muito mais. É isso, gente. Não se esqueça de curtir, compartilhar, mandar essa mensagem cada vez mais longe. Vamos vencer os algoritmos com arte e cultura. Você que está na Rádio Difusora, não se esqueça de ir até as redes sociais, curtir, compartilhar também. E é isso. Obrigada pela companhia. Vou ficando por aqui. Fiquem bem, bebam água e tchau. Que ótimo. Bebam água e tchau. Francamente, com Tainan Franco.